Olá, amigos. Paz e graça para todos vocês. Gostaria de compartilhar aqui uma palavra com todos os irmãos. Uma palavra muito interessante que se encontra, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Lá em João, no capítulo 10, fala sobre, a parábola do bom pastor, E vamos meditar aqui em algumas coisas aqui que eu achei interessante. João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Vamos ler aqui. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus propôs-lhe esta palavra, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou pois Jesus a lhe dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos só até aqui. Bom, interessante que muitas das vezes, infelizmente, as pessoas não entendem a palavra de Deus e às vezes entendem errado. Por qual motivo? Por causa de ler a palavra de Deus sem considerar o contexto. É aquele ditado que as pessoas falam: texto fora do contexto vira pretexto, para a pessoa entender o que bem quiser. A mesma coisa, a pessoa vai ler um versículo que está falando de um determinado assunto que você encontra no contexto geral. Mas aí a pessoa não explica o contexto. Você pega aquele texto, aquele versículo, e você consegue fazer várias coisas com ele. Você consegue inventar várias mentiras, várias doutrinas. Você consegue inventar várias heresias com aquele versículo e enganar o povo. E o povo cai na lábia dessas pessoas porque não lê a palavra de Deus considerando o contexto. Não lê o contexto.
acostumaram a ler versículo isolado, né? Lê um versículo aqui, outro ali e não considera o contexto. E o interessante nesta palavra aqui, que Jesus ele está falando para os fariseus. Se você voltar um pouquinho aqui, no capítulo 9, lá no finalzinho, Jesus ele cura, né, um cego. E aqui ele começa a falar, os fariseus começam a questionar. Deixa eu ver qual versículo aqui que está falando. Os fariseus, eles começam, versículo 40 aqui, ó. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizes, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então Jesus ele sempre batia de frente com esses fariseus, porque os fariseus sempre queriam pegar Jesus. Eles sempre queriam apontar para Jesus, né? Acusar Jesus, pegar Jesus no erro. E Jesus batia de frente com eles, porque eles eram os religiosos da época, né? E eles, todo mundo aí sabe, né, como eram os fariseus. Os fariseus, né, achavam que por eles seguir a lei de Moisés, por eles seguir a Torá, seguir as escrituras, né, dar dízimo e tudo, eles estariam salvos. Mas os fariseus não tinham coração sincero perante Deus, não agradavam a Deus, muito pelo contrário, eles tinham um coração maldoso, né? Tinham um coração maldoso, ganancioso. E o interessante é isso. Este é o contexto. Jesus está falando para os fariseus. Aí Jesus começa aqui no início. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão salteador. Jesus está se referindo aos fariseus, ele está se referindo aos religiosos daquela época. Que aquele que entra por outra parte, pela janela de uma casa, e não pela porta, esse é um ladrão, ele está entrando para roubar, para saquear aquela casa. Ele não está entrando lá para, como se diz, dialogar com as pessoas, porque senão ele tinha batido na porta, entrado pela porta. Então, se ele está entrando pela janela, é um ladrão salteador. E ele continua: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por que que Jesus fala isso? Porque o pastor é aquele ditado: quem deve não teme. Então o pastor, ele entra pela porta. E Jesus ele fala mais na frente que essa porta é Cristo. É ele mesmo, Jesus Cristo, ele é a porta. Então, aquela pessoa que tem o dom de pastor, a pessoa que entra por Cristo pela porta, que pastoreia um povo, que guia um povo, um rebanho, né? A pessoa que guia um povo, que é um guia, né? Porque os pastores hoje inventaram cargos, né? Mas antigamente não tinha esses cargos. Eram guias, pessoas que guiavam o povo, pessoas levantadas por Deus. Ou seja, a pessoa, para ela guiar um povo, ela não deve ser uma pessoa consagrada, uma pessoa que tem um cargo em si, mas sim uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa no qual entrou por essa porta, que é Cristo, uma pessoa que está debaixo da obediência do bom pastor. Que Cristo, além dele ser a porta, ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor geral. É ele quem guia toda a igreja. Então, para a pessoa pastorear, né, um povo, um rebanho, essa pessoa não pode entrar pela janela, não pode entrar por outras partes da casa, e sim pela porta, que é Cristo. Somente através de Cristo a pessoa vai conseguir guiar um povo. E Jesus se referindo isso tudo para os fariseus, porque os fariseus não entravam pela porta, que era Cristo. Muito pelo contrário, né? Os fariseus eram o contrário disso.
Então, vamos continuar no contexto aqui. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Olha para você ver que interessante. O pastor, ele não pega as ovelhas e chama para dentro. Ele pega as ovelhas e a conduz para fora, ou seja, para a liberdade. É isso que Cristo faz conosco. Quando Cristo nos chama, nós ouvimos a voz dele e conhecemos a voz dele, do bom pastor. Ele nos chama para fora. Para fora de quê? Para fora do sistema. Porque naquela época, o sistema farisaísmo dos fariseus, o sistema judaico daquela época, aprisionava as pessoas. E hoje nós vivemos isso. O sistema religioso que eu falo é todo o sistema denominacional, independente se é evangélico, católico, independente de qual sistema for. É lógico que eu não estou generalizando, né? Tem muitas pessoas sinceras, tem muitos pastores, né, sinceros, irmãos que são sinceros perante Deus. Mas infelizmente, o sistema religioso em si, eu estou falando em geral, todo o sistema religioso, ele aprisiona as pessoas, ele nos prende, ele nos tranca e você fica com fardo pesado. Muitas das vezes é por isso que a gente vê tantas vidas, tantas pessoas, almas morrendo dentro das igrejas. Por quê? Porque estão aprisionadas. E é isso que acontece. Acontecia na época de Jesus e acontece hoje. E aqui Jesus fala, que o pastor, ele leva as ovelhas para fora, ele guia as ovelhas para fora do aprisco. Ele as reúne e sai para fora. Elas vão viver em liberdade com ele. Entendeu? Elas não vão ficar presas, né, no sistema, que é o sistema religioso. E as conduz para fora. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante delas. Olha só. Jesus guia para fora e vai diante das ovelhas. Ou seja, ele nos guia para fora desse sistema e vai diante de nós. E vai nos guiando. E nós vamos acompanhando a Cristo. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Quem conhece a voz de Cristo, segue o Senhor. Segue a Ele. E não a homens. Porque tem muitas pessoas que estão seguindo a homens. Tem pessoas que saem de uma igreja, vai para outra. E igreja que eu falo, né? Sistema religioso, denominacional. Porque a igreja são pessoas, né? A igreja de Cristo são pessoas e não placas. Mas tem pessoas que não estão seguindo a Jesus, estão seguindo a homens. Que aí fica pulando de uma igreja para outra, né? Vai para uma igreja, tem os mesmos problemas. Vai para outra achando que está melhor, também tem os mesmos problemas. Porque lá você vai ficar, muitas das vezes, aprisionado. Porque às vezes você conhece um pouco da verdade, você vai para um sistema denominacional e lá as coisas são um pouco diferentes daquilo que você entendeu como verdade. E aí você vai ficar limitado. Você vai ter que concordar com os erros. E aí você vai para outra, também é a mesma coisa. Entendeu? Então é complicado. Então, por isso que a gente fica com este peso. Porque o sistema ele aprisiona. E Cristo não. Cristo ele nos guia para fora do sistema. Independente se você está reunindo, seja lá onde você reúne, né? Se você ouve a voz de Cristo e ele te guiou para fora desse sistema, você vai seguir, você vai permanecer, vai prosseguir, porque você conhece a voz do seu pastor, que é Cristo. Mas de modo algum, versículo 5, seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, quem conhece a voz de Cristo não vai seguir outra voz, não vai seguir um estranho. Porque quando vê um estranho, vai falar, não é para mim. Aí você vai fugir. Você vai correr desse estranho.
Aí no versículo 6, Jesus, né, propôs essa palavra, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Aí tornou, pois, Jesus a dizer. Aí Jesus aqui, ele explica, né, a palavra. Versículo 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha para vocês verem. Jesus fala que ele é a porta e o que entra pela porta é o pastor. E aqui ele está falando que é a porta. No final, Jesus vai falar que ele é o bom pastor. Ou seja, tem pastores, né? Tem guias, pessoas que guiam o povo, que são levantados para guiar o povo, como pastores, né? Não estou falando de cargo, estou falando de dom. Pessoa que tem um dom de pastor. Pessoas que pastoreiam um povo. E esses devem entrar pela porta, que é Cristo. Só através de Cristo vai conseguir guiar um povo. E aqui Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora o versículo 9, eu sou a porta, repete de novo, eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica e entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, com Cristo há liberdade. Você entra, você sai e acha pastagem. Você não fica preso a um sistema. Com Cristo você tem liberdade, você fica livre. Livre deste peso. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo é muito interessante. Lembre-se do contexto. Eu estou falando aqui do contexto que Jesus estava falando com os fariseus. Jesus lá no início, ele fala que aquele que entra por outras partes da casa, a não ser pela porta, este é ladrão salteador, né? E não é pastor. As ovelhas não conhecem a voz dele, porque é um ladrão salteador. Ou seja, Cristo aqui está falando dos fariseus, ele está falando de pessoas, o sistema religioso da época. E hoje em dia também é a mesma coisa. Aquele que não vem por Cristo, através de Cristo, que não entra pela porta, esse é um ladrão, que vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida, a vida em abundância. Mas esse ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E no contexto aqui está referindo a quem? Está referindo aos fariseus, ao sistema religioso da época. Está referindo, né, a pessoas que ele vem para roubar, matar e destruir. Porque é isso que acontece. O sistema, ele mata, infelizmente, muitas das vezes mata as pessoas. As pessoas, né, morrem espiritualmente. E muitas das vezes, pessoas, né, que estão no sistema, homens que se dizem homem de Deus, vêm senão para roubar, para destruir a vida das pessoas. É isso que a gente vê por aí. Estão destruindo a vida das pessoas. Entendeu? Então, aqui Jesus está, pelo contexto, ele está referindo a os fariseus, né, aos religiosos da época. E agora, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Agora Jesus, ele muda aqui. Ele falou que ele é a porta. Agora ele fala que é o bom pastor. Ou seja, além dele ser a porta, aonde nós devemos entrar, ele é o bom pastor, que é o pastor geral. Cristo é o cabeça da igreja. É ele quem nos guia, é ele quem nos comanda. Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. Cristo, ele deu a sua vida por nós. Aí ele fala aqui no 12. Mas o mercenário, não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Olha que interessante. Aqui fala que o mercenário, né, que também é o ladrão, né, que é aquele que vem pela janela, aquele que não entra pela porta, aquele que vem por outras partes da casa. Olha para você ver, o mercenário e não pastor, ele não é o pastor, ele é o mercenário, porque as ovelhas não conhecem a sua voz. Lembra do contexto? Voltando lá atrás, o que pula
né, por outras partes da casa a não ser pela porta, as ovelhas não conhecem a sua voz, ou seja, ele não é pastor. E aqui Jesus fala agora que é o mercenário. Ele não fala ladrão, mas ele coloca aqui, ele faz um trocadilho, mercenário. O mercenário, não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, ou seja, o lobo aqui representa quem? Lembra que o ladrão ali que veio para roubar e matar e destruir, está falando de pessoas. Pelo contexto aqui, está falando de pessoas. Agora o lobo aqui, né, as pessoas falam que o ladrão lá, que veio para roubar e matar e destruir, é o diabo. Né? Só que esse ladrão ali está referindo às pessoas. Pelo contexto aqui, refere às pessoas. E agora sim, o lobo aqui é o papel do diabo. E o diabo aqui é quem? Né? O diabo aqui é tudo aquilo que está contra Deus. São os problemas, as diversidades, né? Algumas pessoas, acusadores e tal. E o próprio diabo. Né? Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, vendo vir o diabo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Então olha para vocês ver como faz mais sentido. Então o ladrão lá, que vem para roubar e matar e destruir, o ladrão lá está se referindo aos religiosos, está se referindo aos fariseus, às pessoas. E quando essas pessoas vê o lobo vir, vê o diabo vir, o que elas fazem? Elas fogem e deixam as ovelhas. E aí o lobo traga as ovelhas, o lobo arrebata as ovelhas, dispersa as ovelhas. Entendeu? Quando os mercenários, né, os ladrões, os salteadores, vê vir o lobo, os problemas, que também pode ser, né, os problemas, o inimigo ele usa os problemas, ele usa as dificuldades, essas coisas contra as nossas vidas. E quando o mercenário, que não é pastor, ele vê isso chegando na igreja, no povo que se reúne como igreja, ele não importa, ele não está nem aí. E aí essas pessoas acabam morrendo espiritual. Por isso que fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas têm a vida destruída por causa do mercenário, por causa do ladrão. E vamos continuar aqui. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Olha para vocês verem o que significa a palavra mercenário aqui. Mercenário, aquele que trabalha apenas pelo salário. Olha para você ver. Em outro dicionário fala que é aquele que trabalha por interesse. Ou seja, mercenário... Onde eu estava aqui? Mercenário é aquela pessoa que trabalha por interesse. Por exemplo, um mercenário que não é pastor, ele não vai fazer igual pastor, porque o pastor, a Bíblia fala que de graça recebeste, de graça dai. O pastor, né, a pessoa que pastoreia um povo, ele não vai cobrar para fazer aquilo que Deus o chamou. Ele não vai cobrar para pregar, ele não vai cobrar para louvar, ele não vai cobrar para ensinar. Ele vai fazer de graça, ele vai fazer de coração, porque ele ama aquilo que ele faz. Agora o mercenário ele foge porque é mercenário, ou seja, o mercenário ele está ali por interesse. Ele não está ali para guiar um povo, para pastorear um povo. Ele quer receber o seu salário. Ou seja, o mercenário ele está por interesse, por dinheiro. Ele guia o povo ali por dinheiro. Então, por que ele foge quando os problemas aparecem? Quando o diabo aparece? Por que ele foge? Porque é mercenário, ele está ali por interesse. Ele está, entre aspas, né, vamos falar assim, ele é como se fosse uma empresa, ele está ali trabalhando para receber. Ou seja, ele está fazendo as coisas de Deus, mas ele quer receber em troca. E o evangelho não é isso. O evangelho não é você fazer para receber algo. Você tem que fazer por amor, por gratidão. O evangelho não envolve salário, não envolve dinheiro. É lógico que nós temos que ajudar o nosso próximo, né? Se o próximo está precisando de algo, você vai lá e ajuda ele, tanto financeiramente, tanto espiritualmente. Devemos sempre ajudar o nosso próximo.
Mas se a pessoa se encontra caído, né, e você vai ajudar com a intenção de receber algo em troca, você é um mercenário, você quer fazer para receber, né? E não é assim que funciona. Nós não devemos ser mercenários, porque o mercenário ele foge porque é mercenário. Ele quer receber. Ele está fazendo, mas por interesse próprio. Porque ele quer encher o bolso, ele quer tirar vantagem. É tudo isso que ele quer fazer. E agora, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas, e as ovelhas me conhecem. Jesus é o bom pastor, ele nos conhece e nós o conhecemos. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Só até aqui. Então Cristo ele deu a sua vida por nós. O bom pastor morreu por nós. Então o que nós devemos fazer agora é seguir o bom pastor, é ouvir a voz do bom pastor, a voz de Cristo, e seguir a voz dele. Não a voz de homens, não a voz de mercenários, de ladrões, pessoas que querem ter vantagem sobre as nossas vidas, pessoas que querem ganhar dinheiro, né? E matar, destruir a vida de muitas pessoas, tirar a liberdade que Cristo nos libertou. É o que Paulo fala, foi para lá em Gálatas, Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A única coisa que não devemos fazer é não aproveitar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. A única coisa que nós não devemos fazer. Cristo ele nos libertou. Aí você vai falar assim, opa, tô livre, posso fazer o que eu bem quiser. Não, não é bem assim. Paulo deixa bem claro, ele nos libertou, ele te libertou do sistema. Paulo ali, o contexto também, ele de Gálatas, ele está combatendo o judaísmo. As pessoas que estavam introduzindo com o judaísmo dentro do evangelho. Paulo está combatendo o judaísmo ali. Por isso que eu falo a importância do contexto. E aí ele fala, ó, Cristo nos libertou da liberdade. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Você não pode ficar preso no judaísmo. Fazendo as obras da lei, né, sobre as ordenanças da lei. Você foi livre disso, entendeu? Você está livre, mas apenas não usei dessa liberdade para dar ocasião ao pecado, para ficar na prostituição, né, na bebedice, na vida que não agrada a Deus. Então não aproveite dessa liberdade para fazer essas coisas que não agradam a Deus. Você é livre, mas você não pode fazer o que bem você quiser. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Então você tem que saber separar as coisas. Mas Cristo nos libertou. Ele nos libertou desse sistema que nos prende de tudo. Você tem que, muitas das vezes no sistema religioso, você tem que seguir a lei, sendo que nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Aí você tem que dar dízimo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, obras da lei. E eles nos oprimem e se nós não fazer aquilo que foi colocado, aquilo que está sendo ensinado, nós somos rebeldes. Então é complicado ficar no sistema religioso, é complicado. Porque quando você abre a sua mente, não tem como você ficar no sistema religioso. Porque aí Cristo ele te chama e você tem que sair do sistema, tem que ouvir a voz do pastor, a voz do bom pastor que é Cristo. Amém? Então tá aí essa palavra que eu peço perdão aí pelos minutos, né? Muito tempo. Palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Palavra que Deus colocou no meu coração aqui, que falou muito comigo. E que os irmãos possam também aí, como se diz, peneirar nesta palavra, né? Guardar aquilo que você entendeu, né, pela palavra de Deus. E é lógico que eu não estou aqui generalizando, né, falando que todo o sistema religioso está errado. Não, tem pessoas sinceras, tem pastores, amigo meu, eu conheço pastores, amigos, pessoas que são sinceras, que por mais que não tenham a mesma visão que eu, né, que eu não concorde com algumas coisas que eles ensinam, são pessoas que são sinceras.
mas que na minha opinião, tá? Na minha opinião, pessoas que ainda não abriram a sua visão em relação a algumas coisas na palavra de Deus. Só que também tem pessoas que infelizmente sabem a verdade, conhecem a verdade, mas insiste em ficar na mentira, ensinando lei de Moisés na graça de Deus para as pessoas. E é isso que não pode, porque Paulo fala que aqueles que insistem em estar debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. É o que Paulo fala. Então é a palavra de Deus que está falando. Não sou eu. Não somos nós da graça que... Não somos nós que estamos inventando coisas, né? Porque tem muitas pessoas aí que, graças a Deus, se libertaram do sistema religioso e hoje está pregando a verdade. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos. É uma ótima tarde aí para todos. Em nome de Jesus.